Bom, então dando sequência aqui, a gente viu a transformação isotérmica e agora nós vamos ver a isobárica e a isocórica. Quando nós falamos a respeito da transformação isobárica, aqui a gente vai ter a lei de Charles. É a transformação gasosa em que a pressão é constante, certo? E aí você se pergunta, tá, mas como é que eu faço uma transformação com pressão constante? Simples. O recipiente, ele tem que ser deformável, ele tem que variar o volume muito facilmente. Ou o embolo, que é aquele que eu tinha desenhado aqui, né, tem que ser livre. Ele consegue subir e descer tranquilamente. Consequentemente, a pressão ali vai ficar constante, porque você varia o volume, certo? E aí, dentro de uma transformação isobárica, onde você tem então ali a pressão constante, nós temos a famosa lei de Charles, que diz pra gente o seguinte: em pressão constante, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se você aumenta a temperatura, você aumenta o volume na mesma proporção. E faz sentido, né, gente? Se você mantém a pressão constante, ou seja, o número de colisões com as paredes do recipiente, e você está aumentando a temperatura, você está aumentando a agitação dessas moléculas. Aumentando a agitação dessas moléculas, como o volume vai ser modificado, como é que eu vou fazer para que a pressão mantenha constante? Que o número de colisões ali com a parede do recipiente não aumente, já que aumentou a agitação. Eu dar mais espaço para elas. Se eu der mais espaço para elas, fica tranquilo. Então entenda, quando você aquece um gás, você promove a expansão dele e a pressão constante. Por quê? Porque o aumento de temperatura aumenta a agitação, logo aumenta o volume ocupado por esse gás, tudo bem? E aí se você pegar um gráfico, volume por temperatura, você tem uma reta, certo? E aí nessa reta, para qualquer ponto que você pegar volume e temperatura, você chega nessa conclusão aqui, que o volume desse ponto dividido pela temperatura vai ser igual ao volume que você pegar aqui e dividir pela temperatura. Eles têm a mesma razão, certo? O volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. E aí um ponto importante, você fala, beleza, você fez essa curva aqui e agora você fez essa. Vamos chamar aqui curva A e curva B. Qual delas tem maior pressão, João Vitor? Excelente pergunta. Faz o seguinte, adota uma temperatura fixa. Para a curva A, eu tive esse volume. Para a curva B, eu tive esse volume. Então vocês conseguem ver que para uma mesma temperatura, o B tem um volume maior? Se ele tem um volume maior, quanto maior o volume, menor é a pressão. Então o B ele está em uma menor pressão. Então quanto mais em pé tiver essa curva, menor é a pressão. Por isso que você pode ver alguns livros, eles fazem isso aqui, ó. Uma seta para baixo assim, ó, indicando o aumento de pressão. Ou seja, quanto mais deitada tiver essa curva, quanto menor for o ângulo entre o eixo da pressão e a reta, maior é a pressão, certo? Entre o eixo da curva e o eixo da temperatura. Porque olha aqui, ó, se você pega, por exemplo, outro aqui, ó, vou chamar aqui de C, ó, por uma mesma temperatura, ele tem um volume menor. Então, se ele está tendo a mesma temperatura, só que um volume menor, logo a pressão dele é maior. Porque pressão e volume são grandezas inversas. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Beleza? E a outra transformação, chamada de isocórica, em alguns livros você também pode ouvir falar isovolumétrica ou isométrica, tá? É a transformação gasosa que o volume é mantido constante. Aí você fala, João Vitor, como que eu vou manter o volume constante? A parede tem que ser indeformável, muito rígida, certo? E aí o que acontece? As transformações isocóricas ocorrem em geral em recipientes indeformáveis, que é o que eu acabei de comentar com vocês. E dentro dela vem a lei de Gay-Lussac, que diz o seguinte, que em pressão e... Aqui eu coloquei, em pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Eu esqueci de colocar aqui, ó, em volume. Então vamos lá, gente. Acontece. Comi um pedacinho. Aqui, ó, em volume constante, vírgula. Isso. Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Agora sim. Acontece. Tô com fome. E aí, o que nós temos aqui então? Se a gente pegar então um gráfico pressão por temperatura, eu vou conseguir ver uma reta.
Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a minha pressão. Igual a gente tem aqui, ó, para volume e temperatura, há uma pressão constante. E entenda, quando fala diretamente proporcional, é o seguinte, se você dobra a pressão, você dobra a temperatura, certo? Na mesma proporção. E aí vem aquela mesma ideia que a gente viu aqui, ó. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. E aí um ponto importante, por exemplo, eu venho e coloco essa curva aqui. Vou chamar aqui de curva A. Qual deles será que tem maior volume, hein? Mesma coisa, vamos pensar aqui, ó. Adota uma temperatura. A curva A tem uma pressão menor do que a curva B. Logo, ela tem maior volume. Então, o volume, ó, quanto mais inclinada tiver essa curva no eixo T, no eixo da temperatura, maior é o volume ocupado por esse gás. Tudo bem? Então, resumindo as transformações, nós vimos a transformação isotérmica, que é aquela onde a temperatura é mantida constante, e vimos que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. À medida que a pressão aumenta, o volume diminui e vice-versa. Vimos a transformação isobárica, que é aquela onde a pressão é mantida constante, e aí a temperatura e o volume, de acordo com a lei de Charles, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro a temperatura, eu dobro o volume. Se eu reduzo a temperatura, eu reduzo o volume na mesma proporção. E vimos a transformação isocórica, que é aquela onde o volume é permanecido constante, geralmente em recipientes indeformáveis. E aqui é um ponto importante. Uma aplicação legal dessa transformação é por que você não pode, por exemplo, pegar sprays de desodorante e levar para o incinerador. Por quê? Porque a parede do recipiente é praticamente indeformável, você vai aquecer esse cara, e aquecendo esse cara, o que você faz? Aumenta a pressão. Aumentando a pressão, BUM! Tem risco de explosão, certo? Bom, uma vez que a gente viu então essas transformações, vamos ver as transformações gerais, onde nenhuma das grandezas é mantida constante, e ver a equação de estado. Dá uma olhadinha.